Existe um segredo que nunca deveria ter sido revelado. Um código antigo, transmitido em silêncio, guardado por décadas nas orações sussurradas de um convento perdido no sul da Itália. 6 números. Apenas 6. E eles carregam o poder de romper as correntes invisíveis que prendem você à escassez, à falta, ao vazio que machuca a alma quando você olha para a conta bancária e sente o peso da humilhação. Eu sei o que você sente. Eu vi nos olhos de centenas, de milhares, esse mesmo olhar cansado. O olhar de quem trabalha, de quem luta, de quem acorda antes do sol nascer e ainda assim, quando a noite cai, o dinheiro não veio. A prosperidade não chegou. E você começa a acreditar que talvez nunca chegue, que talvez você não seja digno, que talvez Deus tenha esquecido o seu nome. Mas eu estou aqui hoje diante de você, não para julgá-lo, não para cobrar sua fé. Estou aqui para revelar algo que foi escondido por tempo demais. Algo que eu mesmo carreguei em minhas mãos feridas, em meu corpo marcado, em minha alma que conheceu o peso da matéria e a leveza do espírito. 6 números. Uma sequência sagrada. Um portal aberto entre o terreno e o divino. E hoje, neste momento, você vai conhecer essa verdade. Você vai entender por que tantos que a descobriram viram suas vidas se transformarem da noite para o dia. Não por acaso, não por sorte, mas porque o universo, Deus, a energia que tudo permeia, responde a códigos, a vibrações, a frequências que você nem sabia que poderia acessar. Então, respire fundo, porque o que vem agora vai mudar tudo. E quando terminar, você não será mais o mesmo. Quando eu era apenas Francesco Forgione, um menino pobre de Pietrelcina, eu não sabia que minha vida seria marcada por sinais, por feridas que sangrariam por 50 anos, por visões que me fariam chorar de dor e de êxtase, por números que apareciam em sonhos, em orações, em momentos de comunhão com o Altíssimo. Eu não escolhi carregar os estigmas. Eles me escolheram. E com eles veio um conhecimento antigo, uma sabedoria que não vem dos livros, mas do próprio sopro divino. Os números sempre estiveram lá, desde o início. Deus criou o universo com matemática, com proporções, com sequências que governam desde o movimento das estrelas até o batimento do seu coração. E, dentro dessa ordem cósmica, existe uma combinação específica, 6 dígitos que formam uma chave que abre portas que você nem sabia que existiam, portas para a abundância, para a libertação financeira, para a dignidade que você merece, mas que lhe foi negada por tanto tempo. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter tudo? Por que o dinheiro flui para elas como água, enquanto para você é sempre escasso, sempre difícil, sempre doloroso? Não é sorte. Não é privilégio apenas. É frequência. É sintonia. É estar alinhado com os códigos corretos. E a maioria das pessoas vive a vida inteira sem saber disso. Elas rezam, trabalham, sofrem, lutam, mas estão sintonizadas na frequência errada. Estão usando a senha errada para acessar a conta do universo. E o universo, paciente e justo, continua esperando que você descubra, que você desperte, que você finalmente use a chave certa. Eu passei anos em oração profunda, anos onde o tempo não existia, onde o corpo desaparecia e só restava a alma, nua diante de Deus. E nessas horas eternas, eu recebi revelações. Algumas eu guardei, outras eu compartilhei com aqueles que vinham até mim, desesperados, quebrados, sem esperança. E eu via suas vidas mudarem. Não porque eu fosse especial, mas porque eu conhecia os códigos e agora você também vai conhecer. A primeira vez que eu vi a sequência foi em um sonho. Não um sonho comum. Era um daqueles que você sente com o corpo inteiro, onde cada imagem é mais real que a própria realidade. Eu estava diante de um livro antigo, páginas amareladas pelo tempo, escritas em uma língua que eu não reconhecia, mas que minha alma compreendia perfeitamente. E nessas páginas, 6 números brilhavam. Não estavam escritos com tinta, eram feitos de luz. Uma luz
dourada, pulsante, viva. E quando eu os vi, algo dentro de mim se rompeu, como se uma porta trancada há milênios tivesse finalmente se aberto. Acordei chorando, não de tristeza, de reconhecimento, como quando você reencontra alguém que ama depois de anos de separação. Eu sabia, sem saber explicar como, que aqueles números eram importantes, que eles carregavam um poder que não era meu, mas que podia ser canalizado através de mim. Nos dias seguintes, comecei a perceber padrões. Os números apareciam em lugares estranhos, em páginas de livros que eu abria aleatoriamente, em sonhos de outras pessoas que me procuravam, em momentos de oração, quando minha mente estava completamente vazia e, de repente, lá estavam eles. 6 números, sempre os mesmos, sempre na mesma ordem. E cada vez que eles apareciam, algo mudava. Uma pessoa recebia uma notícia inesperada de dinheiro. Outra encontrava um emprego depois de anos de desemprego. Outra via uma dívida impossível ser perdoada, apagada, como se nunca tivesse existido. Coincidência? Eu não acredito em coincidências. Acredito em sincronicidade. Acredito que o universo fala conosco o tempo todo. Mas nós estamos surdos, distraídos, vivendo na frequência do medo, da escassez, da dúvida. E enquanto vivermos nessa frequência, a abundância não pode nos alcançar. Não porque Deus não queira, mas porque nós mesmos bloqueamos o caminho. Deixe-me explicar algo fundamental sobre como a realidade funciona. Tudo é vibração. Seu corpo, seus pensamentos, suas emoções, o dinheiro, tudo vibra em uma frequência específica, e quando duas frequências estão alinhadas, elas se atraem, como um diapasão que ressoa quando outro de mesma frequência é tocado próximo a ele. A pobreza tem uma frequência, baixa, pesada, densa. É a frequência do medo, da falta, da preocupação constante. Quando você vive nessa frequência, você atrai mais dela, mais contas, mais problemas, mais situações que confirmam sua crença de que você nunca terá o suficiente. A abundância também tem uma frequência, alta, leve, expansiva. É a frequência da gratidão, da confiança, da certeza de que você é amado e cuidado pelo universo. E quando você vive nessa frequência, as portas se abrem, as oportunidades aparecem, o dinheiro flui. Mas como você muda de uma frequência para outra? Como você rompe o ciclo vicioso da escassez? É aí que entram os números. Números não são apenas símbolos abstratos, eles são arquétipos, portadores de significado cósmico. Cada número ressoa com uma frequência específica. E quando você combina os números certos na ordem certa, com a intenção certa, algo extraordinário acontece. Você cria um portal, uma ponte entre onde você está e onde você quer estar, entre a escassez e a abundância, entre o desespero e a paz. A sequência sagrada que me foi revelada não é aleatória. Cada número foi escolhido com precisão divina. Cada posição tem um propósito, e juntos eles formam uma chave mestra, uma chave que abre não apenas uma porta, mas todas as portas que te separam da vida que você merece viver. O primeiro número da sequência é o 3. O 3 é o número da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas também é o número da manifestação. 2 forças opostas se unindo para criar uma terceira realidade. O positivo e o negativo gerando a corrente. O masculino e o feminino gerando a vida. Seus pensamentos e suas emoções gerando sua realidade. O 3 é o começo da criação. É onde o invisível se torna visível, onde a intenção se transforma em forma. Quando você medita sobre o número 3, você está ativando em si mesmo o poder de manifestar, de trazer do mundo espiritual para o mundo material aquilo que você deseja. Mas o 3 sozinho não basta, é apenas o início. O segundo número é o 7. O 7 é o número da perfeição divina. 7 dias da criação, 7 sacramentos, 7 selos do Apocalipse. O 7 representa a completude, o ciclo que se fecha, a jornada que chega ao seu destino.
Quando o 3 da manifestação se une ao 7 da perfeição, você está dizendo ao universo: eu não quero apenas migalhas, eu quero a plenitude. Eu quero aquilo que foi destinado para mim desde antes do tempo. O terceiro número é 1. O 1 é Deus, a unidade, a fonte de tudo. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mas também é você, porque você foi feito à imagem e semelhança do Criador. E dentro de você habita a mesma força que criou galáxias, que sustenta estrelas, que dá vida a tudo o que existe. O 1 te lembra: você não é pequeno, você não é insignificante, você é uma centelha do divino. E como tal, tem acesso ao poder infinito. O quarto número é o 8. O 8 é o símbolo do infinito, virado em pé. É o fluxo eterno. O que sobe, desce. O que se dá, retorna. O 8 é o número da prosperidade material, da abundância que não acaba, do ciclo virtuoso, onde quanto mais você recebe, mais você tem para dar, e quanto mais você dá, mais você recebe. É a roda da fortuna girando a seu favor, eternamente, sem fim. O quinto número é o 5. O 5 é o número da mudança, da transformação, da quebra de padrões antigos. 5 dedos em cada mão, 5 sentidos, 5 elementos na alquimia. O 5 representa o ser humano completo, desperto, pronto para evoluir. É o número que diz: o passado não define você. Você pode ser novo, você pode ser diferente, você pode ser mais. E o sexto número, o que completa a sequência, é o 9. O 9 é o número da conclusão, do término de um ciclo e início de outro. É o último dígito simples antes de voltarmos ao 1. O 9 carrega a sabedoria de todos os números que vieram antes. É o mestre, o sábio, aquele que aprendeu as lições e agora está pronto para ascender a um novo nível de existência. 3, 7, 1, 8, 5, 9. Esta é a sequência sagrada, o código que me foi revelado, a chave que pode abrir as portas da abundância em sua vida. Mas não basta apenas conhecer os números, é preciso saber como usá-los. Talvez você esteja se perguntando: Padre Pio, o que eu faço com esses números? Eu jogo na loteria, eu os escrevo em um papel, como eles vão mudar minha vida? E eu entendo sua confusão, porque vivemos em um mundo que nos ensinou a buscar soluções mágicas, pílulas que resolvem tudo, fórmulas instantâneas. Mas a verdade espiritual não funciona assim. Esses números não são um bilhete de loteria. Embora eu tenha visto, sim, pessoas que os usaram com essa intenção e foram abençoadas, mas o verdadeiro poder deles não está na sorte. Está na transformação interior que eles provocam. Quando você medita sobre esses números, quando você os visualiza, quando você os repete como um mantra, algo acontece em um nível profundo de sua consciência. Você começa a vibrar na frequência da abundância. Seu campo energético muda. E quando seu campo energético muda, tudo ao seu redor muda também. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes. Uma mulher que veio até mim, viúva, com 5 filhos para criar, sem um centavo no bolso. Eu a ensinei a sequência. Disse a ela para meditar sobre os números todas as manhãs, antes mesmo de abrir os olhos, para visualizá-los escritos em luz dourada no céu de sua mente, para respirar cada número, sentindo sua vibração no corpo. 3 semanas depois, ela voltou. Havia recebido uma herança de um tio distante que ela nem sabia que tinha. Não era uma fortuna, mas era exatamente o suficiente para pagar todas as suas dívidas e começar um pequeno negócio que a sustentaria pelos anos seguintes. Milagre? Talvez. Ou talvez ela simplesmente tenha se sintonizado com a frequência correta. E o universo, sempre generoso, sempre abundante, respondeu. Outro homem veio me procurar. Estava desempregado há quase 2 anos. A vergonha estava matando-o por dentro. Ele não conseguia mais olhar nos olhos da esposa, dos filhos. Sentia-se menos que um homem. Eu lhe dei a sequência, mas mais do que isso, eu lhe dei uma instrução específica. Toda vez que o medo da escassez chegasse, ele deveria fechar os olhos e ver os 6 números flutuando ao seu redor,
formando um escudo protetor. Ele deveria declarar em voz alta: eu sou abundância, eu sou prosperidade, eu sou digno. No início ele disse que era difícil, as palavras pareciam mentira em sua boca, mas ele persistiu, e depois de 30 dias recebeu uma ligação. Uma empresa que havia rejeitado seu currículo meses antes estava ligando de volta. Havia surgido uma vaga inesperada e queriam que ele começasse imediatamente, com um salário melhor do que ele jamais havia ganhado. Ele chorou ao me contar. Disse que não entendia como aquilo tinha acontecido. Mas eu entendo, porque eu sei que quando você muda por dentro, o mundo exterior não tem escolha senão mudar também. Mas eu preciso ser honesto com você, porque a verdade merece honestidade. A sequência sagrada não é uma varinha mágica. Ela não vai funcionar se você apenas a conhecer e não fizer nada com ela. Se você continuar vivendo na frequência da reclamação, da inveja, da amargura, os números não podem te ajudar, porque você está bloqueando o canal. Você está fechando a porta que eles tentam abrir. É como ter a chave de um cofre cheio de ouro, mas se recusar a virar a fechadura. Você precisa fazer sua parte. Você precisa ter fé. Não uma fé cega, passiva, que apenas espera, mas uma fé ativa, uma fé que acredita e depois age, que visualiza e depois caminha, que declara e depois trabalha, porque Deus ajuda quem se ajuda, e o universo conspira a favor daqueles que têm a coragem de conspirar a favor de si mesmos. Então, o que eu peço que você faça é simples, mas exige disciplina, exige compromisso. Todas as manhãs, antes de fazer qualquer outra coisa, antes de pegar o celular, antes de se preocupar com as contas, com os problemas, com o dia que vem pela frente, você vai dedicar 5 minutos a essa prática. Sente-se em um lugar tranquilo. Feche os olhos, respire fundo 3 vezes e então comece a visualizar os números. 3. Veja o número 3 brilhando em sua mente. Dourado, luminoso, vivo. Sinta sua vibração. A vibração da criação, da manifestação. Respire ele para dentro do seu peito. Depois o 7. Perfeito, completo, divino. Deixe sua energia preencher cada célula do seu corpo. O 1. A unidade. Deus e você, inseparáveis. O 8. O fluxo infinito da abundância. Girando, girando, trazendo prosperidade sem fim. O 5. A transformação. O velho morrendo, o novo nascendo. E o 9. A conclusão. A sabedoria. A ascensão. Visualize todos os 6 números flutuando ao seu redor, formando um círculo de luz, um portal. E então, declare: eu sou abundância, eu sou prosperidade, eu sou digno de receber tudo que o universo tem para mim. As portas estão abertas, o caminho está livre, e eu aceito com gratidão a bênção que já está a caminho. Faça isso todos os dias, sem falhar, por pelo menos 40 dias, porque 40 é o número da transformação completa. 40 dias no deserto, 40 dias do dilúvio. 40 é o tempo que a alma precisa para ser moldada de novo. E eu prometo a você, se você fizer isso com fé verdadeira, com disciplina, com o coração aberto, sua vida vai começar a mudar. Pequenas coisas primeiro. Uma ideia que surge do nada, um telefonema inesperado, um encontro casual que abre uma porta. E depois coisas maiores. Oportunidades que você nunca imaginou. Recursos que aparecem exatamente quando você precisa. Pessoas que entram em sua vida para te ajudar. Porque o universo está sempre do seu lado. Sempre foi. Você apenas não sabia como se conectar com ele. Mas agora você sabe. Agora você tem a chave. Eu imagino que alguns de vocês ainda estejam céticos. E eu não os culpo. Você já foi decepcionado tantas vezes. Já acreditou em tantas promessas que não se cumpriram. Já rezou tantas orações que pareceram não ser ouvidas. E agora eu venho aqui, um frade morto há décadas, falando através do tempo, através do espaço, dizendo que 6 números podem mudar tudo. Parece bom demais para ser verdade, mas deixe-me te perguntar algo. O que você tem a perder? 5 minutos por dia?
A chance de continuar vivendo exatamente como está vivendo agora, ou você tem tudo a ganhar. A possibilidade de finalmente romper as correntes, de finalmente respirar sem o peso da falta esmagando seu peito, de finalmente olhar no espelho e ver não um derrotado, mas um vencedor, um filho amado de Deus, um ser merecedor de abundância. A escolha é sua, sempre foi. Deus não força ninguém. O universo não invade. Eles oferecem. E você decide se aceita ou não. Eu estou aqui apenas para entregar a mensagem, para revelar o que me foi confiado, para abrir a porta que esteve trancada por tanto tempo. Mas só você pode atravessá-la. Só você pode dar o passo. E eu oro para que você dê. Porque eu vi tanto sofrimento desnecessário. Tanta gente boa, tanta gente trabalhadora, tanta gente de fé, afundando na escassez. Não porque mereciam, mas porque não sabiam. Porque ninguém lhes tinha ensinado. Porque o segredo estava guardado longe de seus olhos. Mas agora o segredo está aqui, diante de você. Simples, direto, esperando que você o pegue. Sabe o que mais me entristecia quando eu estava vivo? Ver as pessoas achando que Deus queria que elas sofressem, que a pobreza era uma virtude, que ser pobre te fazia mais santo. Que tolice, que mentira terrível. Deus não glorifica o sofrimento. Ele o permite sim, porque através dele podemos crescer, podemos aprender, podemos nos purificar. Mas ele não quer que você viva em miséria, não quer que seus filhos passem fome, não quer que você perca o sono todas as noites preocupado com dinheiro. Deus é abundância. Olhe para a natureza. Quantas folhas em uma árvore? Milhares, milhões. Quantas sementes em uma romã? Centenas. Quantas estrelas no céu? Incontáveis. O universo é excessivo, é generoso, é abundante por natureza. E você foi criado à imagem desse universo. Então por que você aceitou viver na escassez? Porque você acreditou que não era digno demais? Talvez porque alguém te disse isso. Seus pais que também acreditavam na mesma mentira. A sociedade que precisa que alguns sejam pobres para que outros sejam ricos. A religião mal interpretada, que confundiu humildade com humilhação. Mas hoje essa mentira termina. Hoje você acorda para a verdade de que você é um filho do Altíssimo e, como tal, herdeiro de todas as bênçãos, de toda a abundância, de toda a prosperidade. Não por orgulho, não por ganância, mas simplesmente porque é seu direito de nascença. E quando você finalmente aceitar isso, quando você finalmente se permitir receber, tudo muda. As oportunidades que estavam bloqueadas se desbloqueiam, os recursos que estavam escondidos se revelam, as portas que estavam trancadas se escancararam, e você se vê vivendo uma vida que sempre sonhou, mas que achou impossível. Mas nada é impossível para Deus, e nada é impossível para você quando está alinhado com Ele. Agora, eu quero que você feche os olhos por um momento. Mesmo enquanto ouve essas palavras, eu quero que você se imagine daqui a 6 meses. Como você está, como você se sente? Você está mais leve, mais tranquilo? Você está sorrindo mais? Você olha para sua conta bancária e sente paz em vez de pânico? Você consegue comprar o que precisa sem aquele aperto no coração? Você consegue ajudar alguém que ama sem sentir que está se sacrificando demais? Você dorme bem à noite, sabendo que está tudo bem, que você está cuidado, que está seguro? Essa versão futura de você existe. Ela está te esperando. Mas ela só pode se tornar real se você começar a caminhar em direção a ela hoje, agora, neste momento, com a sequência sagrada como seu guia, com a fé como sua força, com a certeza de que você merece, porque você merece, mesmo que você não acredite totalmente nisso ainda, mesmo que sua mente te diga que você fracassou muitas vezes, que você não é bom o suficiente, que você não merece coisa boa. Essas são mentiras. Mentiras plantadas por um sistema que se beneficia da sua pequenez. Mas a verdade é maior que qualquer mentira. E a verdade é que você foi criado para prosperar, para florescer, para brilhar. E quando você prospera,
Quando você floresce, quando você brilha, você não está sendo egoísta. Você está cumprindo seu propósito. Porque quando você está bem, você pode fazer o bem. Quando você tem abundância, você pode ser generoso. Quando você está em paz, você pode trazer paz aos outros. Então, não tenha vergonha de desejar mais, de querer mais, de buscar mais. Não é ganância, é sabedoria. É reconhecer que você tem muito a oferecer ao mundo. E para oferecer, você precisa primeiro ter. A sequência sagrada não é o fim, é o começo, é a porta que se abre, mas do outro lado da porta há um caminho, e você precisa caminhar. Você precisa fazer escolhas diferentes, agir diferente, pensar diferente. Se você mudar sua frequência, mas continuar fazendo as mesmas coisas, você vai voltar para a mesma frequência antiga. É preciso vigilância. É preciso consciência. Toda vez que o medo vier, e ele vai vir, porque o medo é o guardião da zona de conforto, você precisa reconhecê-lo, agradecer por ele, porque ele está tentando te proteger, mas depois gentilmente dizer: eu sei que você está com medo, mas eu não estou. Eu confio, eu tenho fé, e eu vou seguir em frente. E então visualizar os números novamente, sentir sua energia, deixar que eles te ancorem na frequência da abundância. Toda vez que você se pegar reclamando, criticando, invejando, você precisa parar, respirar e escolher a gratidão, porque gratidão é o ímã mais poderoso para a abundância. Quando você é grato pelo que tem, mesmo que seja pouco, você abre espaço para receber mais. O universo diz: ah, essa pessoa sabe valorizar, essa pessoa sabe agradecer, vou confiar a ela mais bênçãos. Mas quando você vive na reclamação, na insatisfação constante, o universo diz: por que eu daria mais a alguém que não aprecia o que já tem? É simples, é justo, é a lei. Então, comece hoje. Agora, mesmo, olhe ao seu redor e encontre 5 coisas para agradecer. Podem ser pequenas. Você tem olhos para ver essas palavras. Você tem ouvidos para escutar essa mensagem. Você tem um coração batendo no peito. Você tem ar para respirar. Você tem este momento. Agradeça. Sinta a gratidão. Deixe que ela preencha você. E observe como sua energia muda imediatamente. Como você se sente mais leve, mais esperançoso, mais vivo. Essa é a frequência da abundância. E você acabou de acessá-la. Antes de nos despedirmos, eu quero deixar uma última coisa clara. A jornada da escassez para a abundância não é sempre linear. Haverá dias em que você se sentirá poderoso, conectado, certo de que tudo está funcionando. E haverá dias em que duvidará. Dias em que os números parecerão apenas números. Dias em que a velha programação voltará com força, tentando te convencer de que nada mudou, que nada vai mudar, que você é um tolo por acreditar. Nesses dias eu quero que você se lembre de mim, de um menino pobre de uma aldeia esquecida da Itália, que sangrou por 50 anos, que suportou dor que queimava como fogo, que foi ridicularizado, investigado, proibido de celebrar missa em público por anos, mas que nunca, nem por um segundo, deixou de ter fé. Se eu pude suportar, se eu pude manter a fé diante de tanto sofrimento, você também pode. E seus desafios, por maiores que pareçam, não são maiores que o poder que existe dentro de você. O mesmo poder que me sustentou sustenta você agora. A mesma luz que brilhou através das minhas feridas brilha através de você. E os mesmos números que me foram revelados estão agora nas suas mãos. Use-os com sabedoria. Use-os com fé. Use-os com gratidão. E observe, enquanto sua vida, lenta, mas certamente começa a refletir a abundância que sempre esteve destinada a ser sua. Eu estarei com você. Em espírito, em oração. Em cada momento em que você visualizar os números e sentir aquela pequena chama de esperança se acender no seu coração. Porque essa chama nunca se apaga. Ela pode diminuir, mas nunca morre. E tudo que você precisa fazer é alimentá-la. Um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez.
uma visualização de cada vez, até que a chama se torne uma fogueira e a fogueira se torne um incêndio de abundância, de prosperidade, de alegria, que queima todos os velhos padrões, todas as velhas crenças, tudo que não te serve mais, e do que sobra, você renasce, novo, livre, rico, não apenas em dinheiro, embora isso também, mas rico em espírito, rico em propósito, rico em vida. Então vá, comece hoje. Não espere o momento perfeito, porque ele nunca virá. Não espere se sentir pronto, porque você nunca se sentirá. Comece imperfeito, comece duvidando, comece com medo, mas comece. E confie que, passo a passo, dia a dia, a sequência sagrada fará seu trabalho. Não porque é mágica, mas porque é verdadeira, porque foi dada por amor, para ser usada com amor. E quando você a usa assim, o universo não tem escolha, senão responder com amor também, com abundância, com generosidade, com tudo que você sempre mereceu, mas não sabia como pedir. 3, 7, 1, 8, 5, 9. Memorize esses números, guarde-os no coração e deixe que eles sejam a ponte entre quem você é hoje e quem você está destinado a ser. Eu acredito em você. Mesmo sem te conhecer, eu acredito, porque eu conheço a centelha divina que existe em cada ser humano. E eu sei que em você, essa centelha está pronta para se tornar uma chama que iluminará não só sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Vá em paz, vá com fé, e vá com a certeza de que a abundância já está a caminho. Porque ela está, ela sempre esteve. Você apenas não sabia como vê-la, mas agora você sabe. E agora tudo muda para sempre. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Nele, eu vou revelar outra verdade que foi escondida por séculos. Uma oração antiga que, quando recitada de forma correta, pode proteger você e sua família de toda a energia negativa e abrir caminho para milagres que você nunca imaginou possíveis. Clique no card e confira, porque sua jornada de transformação está apenas começando e eu estarei com você a cada passo do caminho. Que Deus te abençoe, que a luz te guie e que a abundância seja sua companheira fiel a partir deste momento até o fim dos seus dias. Amém.